dia, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aulinha da nossa IBD, né? A gente ainda não pode ir para a igreja, mas também não podemos deixar de aprender sobre a palavra de Deus. Então, nós vamos iniciar com uma oração e em seguida a nossa aulinha, tá bom? Então, vamos fechar os olhos para orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, Pai querido, obrigada por esta semana que se passou e obrigado, ó Pai, por nos conceder mais um dia. Ó Pai, nos abençoe e nos guarda, cuida de cada criança, ó Pai, que está ouvindo essa palavra e que o Senhor, ó Pai, permita que elas pratiquem, ó Pai, da Tua palavra. Que tudo que seja ensinado, ó Pai, entre e floresça em seus corações. Obrigada por tudo, ó Pai, nos abençoa para essa aula. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, vocês lembram que nós estamos falando de um profeta? Isso, profeta Elias. Então, só lembrando um pouquinho do que foi falado nas aulas anteriores, né? Nós falamos do profeta Elias, que foi o profeta que anunciou sobre a seca. Foi um profeta que ele desafiou a Jezabel, né? Porque eles acreditavam num Deus chamado Baal, né? E ele desafiou os profetas de Baal naquele período. Ele fugiu da rainha Má, né? Que é a rainha Jezabel. Ele foi o profeta que foi alimentado por corvos e por um anjo no período da seca, no período que ele estava fugindo. Ele foi lá e foi alimentado por um anjo. E ele também foi o profeta que não morreu, mas ele foi levado para o céu através de um redemoinho. Isso. O profeta Elias, ele quis ser ele mesmo. Ele foi uma pessoa que foi diferente de todos naquele período. Ele não se afastou de Deus e ele cumpria todas as ordens que Deus passava a ele, né? E ele sofreu muito por isso. Sofreu porque ele seguia a palavra de Deus, ele confiava no nosso Deus, no Deus verdadeiro. E por isso ele sofreu. Mas hoje a nossa história, o nosso principal personagem não é Elias, né? A gente falou bastante dele nas aulas anteriores, mas hoje a gente vai falar de uma outra pessoa. Então nós vamos um pouquinho mais para frente da nossa Bíblia e nós vamos lá no Novo Testamento. A nossa aula de hoje está lá no livro de Mateus 17, capítulo 17, e nós vamos ler os versículos de 1 a 8. Então, enquanto nós estivermos lendo, eu vou passar as imagens e vou explicando um pouquinho para vocês, tá? Então, abram a Bíblia de vocês em Mateus 17, de 1 a 8, tá bom? Então, dizia assim a palavra: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Então, eles foram lá no monte, que era bem alto, foram conversar, foram lá olhar um pouquinho a paisagem. Estavam lá os 4, né, os 3 discípulos e mais Jesus. E assim diz no versículo 2: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Imagina, crianças, de repente aconteceu que brilhou o rosto de Jesus. Tinha uma luz intensa assim, como se fosse o sol. E a roupa dele virou branca assim e brilhava, resplandecia, reluzente. Momento da transfiguração de Jesus. E aí dizia assim no capítulo 3, no versículo 3: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, nesse momento, apareceram as 2 pessoas. Olha, vocês lembram lá de Elias, que nós estávamos falando sobre ele? Então,
apareceram para Jesus, Elias e Moisés. Olha que grande alegria. Imagina para eles poderem aparecer e conversar com o Senhor Jesus. E eles viveram lá no comecinho, no Antigo Testamento, e apareceram aqui, ó, no Novo Testamento. Olha, imagina que alegria foi essa nesse momento. Que privilégio para Elias poder conhecer e falar com Jesus. E nesse momento os discípulos estavam maravilhados de ver tudo isso. Imagina. Olha, eles estavam vendo Jesus, Elias e Moisés. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Esse foi o versículo 4. Pedro ficou tão feliz, tão alegre de poder ver eles, e ele se ofereceu para fazer uma tenda, para que cada um pudesse ficar, descansar e ficar mais confortável. E no versículo 5, diz o seguinte: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Nessa hora, Pedro estava muito alegre e de repente veio essa voz. No meio da nuvem, uma nuvem apareceu e veio essa voz dizendo: Esse é o meu filho em quem tenho muita alegria, obedeçam a eles. Imagina, crianças, do nada apareceu uma voz dessas. Voz de quem, hein? Isso, era a voz de Deus, a voz de Deus falando sobre Jesus. Os discípulos ouviram a voz de Deus e viram surgir a imagem dos profetas. Os profetas, eles sumiram, né? Sumiu a imagem dos profetas. Agora só tinha Jesus naquele momento. E aí nós vamos lá para os versículos 6, 7 e 8. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo, e aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Eles caíram assustados no chão, né? Eles estavam meio com medo, assim, estavam temendo de medo, né? Só que Jesus tocou neles e falou para eles não sentirem medo. E aí eles olharam e viram a imagem de Jesus. E eles levantaram e desceram do monte, conversando com Jesus. Conversando com a melhor companhia. Imagina, crianças. Eles tiveram o privilégio de passar por todo esse momento, de ver tudo isso. E aí eles levantaram sem medo nenhum e desceram na presença do Senhor Jesus. Então, crianças, muitas pessoas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Só porque ele era uma pessoa simples, ele vivia de um jeito comum, né? Ele vivia no meio das pessoas, ele era muito simples, mas ele era muito especial, né? Ele é o Filho de Deus. O Senhor Jesus, ele nunca pecou, ele não fingia, ele não mentia, ele sabia e seguia tudo o que era certo e ele sabia o que era certo e errado. Em momento algum ele fez o errado e sempre seguia o caminho correto, né? Ele não teve pecado. E nós, crianças, precisamos ser como ele, ser corretos, certos, fazer somente aquilo que for certo.
e seguir a palavra de Deus, né? Seguir tudo aquilo que está aqui, ó, na Bíblia. Tudo que a Bíblia fala que é o correto a ser feito. Né? A gente precisa ser muito parecido com Jesus. Não como os outros querem que a gente seja, né? Tem muita gente que quer que a gente faz isso ou aquilo para ser mais aceitos ou menos aceitos no meio dos coleguinhas, mas a gente não pode se não for a forma correta de se viver, tá bom? Então a gente tem que fazer, nós temos que ser muito parecidos com Jesus, temos que transparecer Jesus em nós, tá bom? Sem pecados, sem mentiras e ser firmes, principalmente para a mamãe e para o papai, né? Às vezes a criança vai lá, fala uma mentirinha, porque não quer levar bronca da mamãe e do papai, mas isso é errado, a gente tem que falar sempre a verdade, tá bom? Então vamos lá, crianças. Essa foi a nossa aulinha de hoje, foi uma aulinha bem legal, né? Falando sobre a transfiguração de Jesus, do momento que o profeta Elias e o profeta Moisés apareceram e puderam conversar, ter uma alegria de conversar com Jesus, né? E foi o momento que Deus anunciou que ele era o Filho de Deus. Bom, agora, crianças, vocês não podem esquecer do nosso versículo, tá? O nosso versículo tá lá em Salmos 46, 10. Esse é o nosso versículo, crianças. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Isso mesmo. Isso mesmo, nós precisamos nos acalmar e saber que Ele é Deus, tá bom? Confiar sempre no nosso Senhor, tá bom? Então, não esqueça, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Eu vou encerrar agora com uma oraçãozinha, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, obrigada por mais esta aula que o Senhor nos concedeu. Ó Pai, que as palavras aqui ditas, ó Pai, façam morada em nossos corações. Abençoe a cada criança, abençoe a nova semana que se inicia. Obrigada por tudo. Oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Crianças, muito obrigada por mais este momento. Obrigada por participar da nossa aula. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau.